Violações dos direitos humanos no Brasil. Relatório de casos com denúncias e recomendações. Realização: Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, AMDH. Versão em áudio produzida pela Rádio Tertúlia. Você está ouvindo o item 7. Violações de direitos humanos sofridas pelas comunidades urbanas em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica do 4º Distrito, o 4D, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você está ouvindo o item 7.1, contextualização. Situado ao norte da cidade de Porto Alegre, o 4º Distrito, 4D, é uma região urbana histórica que foi o centro da atividade industrial e social até 1970. A partir dessa década, com a intensa desconcentração industrial de Porto Alegre, o 4D passou a ter um ciclo contínuo de perda de dinamismo socioeconômico industrial, acompanhado por uma deterioração gradativa de sua infraestrutura e a subutilização de seu ambiente construído. Esse cenário se mantém até hoje entre os bairros que compõem o 4D: Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá. A partir de 1990 a 2000, acentuou-se um intenso aumento de ocupações populacionais em assentamentos precários, concentrando-se notadamente ao norte dessa região, entre os bairros Farrapos e Humaitá. Parte considerável desses habitantes do 4D são de famílias em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Além de habitar em ocupações informais marcadas por irregularidade fundiária, insegurança da posse e ausência ou carência de serviços públicos essenciais, a maioria daquela população da porção norte do 4D, também desprovida de infraestrutura urbana básica adequada, limitado fornecimento de água e energia, falta de acesso às redes de saneamento, falta de drenagem urbana pluvial sustentável, mora em condições habitacionais inadequadas, paredes externas com materiais não duráveis, ausência de banheiro de uso exclusivo, adensamento excessivo de moradores em coabitação. E esse alto adensamento contrasta com o alto índice de imóveis desocupados na região. 22,5% de imóveis no 4D não estavam ocupados no momento da coleta de dados para o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para além disso, a área do 4D é uma região altamente suscetível a alagamentos e inundações por precipitação intensa e o aumento do nível das águas do rio Lago Guaíba, que recebe as águas dos rios Jacuí e Gravataí, que margeiam o 4D. Embora se encontre dentro do sistema de proteção contra cheias, composto por diques, comportas, estações de bombeamentos e condutos, o território não está protegido dos recorrentes alagamentos e inundações em quaisquer chuvas mais intensas, tampouco em eventos climáticos extremos, como as cheias ocorridas em novembro de 2023 e maio de 2024. Isso porque é um funcionamento irregular desse sistema de proteção, que perdeu a eficácia devido à falta de investimentos públicos na capacidade operacional e à ausência de manutenção e atualizações tecnológicas, resultando em graves danos à população do 4D. Você está ouvindo o item 7.1.1, território. A área urbana do 4D, correspondente à soma dos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá, está localizada no norte do município de Porto Alegre. Ao longo de toda a sua extensão longitudinal oeste, defronta o arquipélago que demarca o delta do rio Jacuí, junto à entrada do lago Rio Guaíba. Ao sul, o território faz fronteira com o centro histórico e administrativo de Porto Alegre e a leste com bairros de média a alta renda como Moinhos de Ventos e Higienópolis. Na sua porção norte está situado o estádio Arena do Clube de Futebol Grêmio, FBPA.
Na área mais ao norte do 4D, entre os bairros Farrapos e Humaitá, predominam assentamentos e ocupações irregulares, aglomerados subnormais, em terrenos públicos ou privados, anteriormente não utilizados ou subutilizados. Calcula-se que de um total de 20 vilas e núcleos irregulares existentes, 18 estão concentrados nessa porção norte do 4D. Muitas conhecidas no território por diversos nomes: Casa de Passagem, apelidada de Carandiru, Vilas Tio Zeca, Areia, Voluntários, Cobal, Beco X, Zumbi dos Palmares, Liberdade, Mário Quintana, Beira do Rio, Ocupação da Frederico Mendes 330, Vilas Dona Teodora, Santo Antônio, Campos Verdes, Transurbe, Fazendinha e Santo André. Parte considerável desse território urbano ocupado, embora seja titulado como área especial de interesse social, a EIS 6, aguarda há décadas por políticas públicas habitacionais de regularização fundiária e urbanística. O déficit de infraestrutura nessa região é evidenciado pela concentração de domicílios sem acesso regular à coleta de resíduos orgânicos, com concentração de lixo em diversos logradouros, áreas extensas com esgoto a céu aberto e ausência de microdrenagem. Somadas à situação socioeconômica, essas condições aumentam a suscetibilidade da população do 4D aos permanentes riscos de alagamento, ampliando ainda mais a gravidade dos impactos das condições de vida e de saúde dessas populações. Os problemas do território do 4D vão além das questões de drenagem. Há uma importante deficiência na prestação de serviços públicos: iluminação, coleta de lixo, varreção, poda de árvores, manutenção de ruas e espaços públicos, entre outros. Apesar de plana, a área é pouco caminhável, entre aspas, devido principalmente à sensação de insegurança gerada pela deficiência na iluminação pública, pela falta de calçadas em condições adequadas. As más condições de zeladoria somadas à degradação do ambiente urbano sofrida ao longo dos anos, a baixa ocupação dos edifícios históricos e galpões industriais e ainda deficiências na iluminação pública geram uma sensação de abandono e insegurança no 4D. Junto a isso, no tema da segurança, soma-se o fato de que várias áreas na região estão sob o domínio do tráfico. Esse cenário vivido por quem mora, trabalha e frequenta o 4D faz com que a população da cidade e até o próprio poder público municipal considerem o território do 4D como abandonado. Mas esse estigma, ao mesmo tempo, revela indícios de um descaso intencional, com vista a baixar o valor do metro quadrado no território para que o setor mobiliário, que tem grande interesse na região do 4D, adquira terrenos. Nessa perspectiva, o que se tem percebido são ações de higienização, inclusive mediante flexibilização da legislação urbanística e programas públicos de incentivo à construção civil e ao mercado imobiliário, como a concessão de benefícios fiscais, entre outras medidas. Você está ouvindo o item 7.1.2, sujeitos impactados, afetados. Estima-se que sejam mais de 10.500 pessoas vivendo em condições de extrema vulnerabilidade socioeconômica, quase 20% da população total do território do 4D. E parte considerável dos residentes nos aglomerados ao norte do território do 4D é dependente de empregos informais ou subempregos, trabalhando em setores com baixa remuneração e sem garantias trabalhistas ou em atividades precárias e insalubres, como as de catação, manejo e comercialização de resíduos sólidos recicláveis. Mesmo superando as dificuldades de conseguir acesso ao mercado formal de trabalho, já se contabilizou que no 4D há uma maior proporção de empregos formais com menor remuneração e menor escolaridade. Dos 25 mil empregos ofertados, com remuneração entre meio e um salário mínimo. De Porto Alegre, um quarto, 5,9 mil, estava no 4D, segundo dados do IBGE de 2010. Além de habitar em ocupações, assentamentos irregulares, marcados pela irregularidade fundiária, insegurança da posse e ausência ou carência de serviços públicos essenciais, a maioria daquela população da porção norte do 4D mora em condições habitacionais inadequadas, paredes externas com materiais não duráveis, ausência de banheiro de uso exclusivo, adensamento excessivo de moradores em coabitação. Assim como desprovida de infraestrutura urbana básica,
limitado fornecimento de água e energia, falta de acesso às redes de saneamento, falta de drenagem urbana pluvial sustentável numa área altamente suscetível a alagamentos. Essa condição indigna enfrentada por essa população do 4D impacta profundamente no bem-estar e na saúde de seus moradores, o que se agravou ainda mais após as enchentes de novembro de 2023 e maio de 2024. Afinal, com a perda de seus pertences em meio às inundações, é inegável supor que houve também um comprometimento da saúde física, maior exposição a doenças infecciosas devido à exposição às águas contaminadas e à falta de saneamento básico, potencializando também a perturbação da saúde mental dos habitantes do 4D, sentimentos de preocupação, ansiedade, depressão e estresse, e a qualidade de vida em geral. Essa situação é exacerbada pelo medo de novos eventos climáticos. Você está ouvindo o item 7.2, aspectos e temas a destacar em relação ao caso. Subitem 7.2.1, inundações e enchentes no 4D. A área do 4D é uma região altamente suscetível a alagamentos e inundações por precipitação intensa e aumento do nível do rio-lago Guaíba. A cota do terreno dessa região é próxima à cota de inundação de Porto Alegre, embora se encontre sob o sistema de proteção contra cheias da cidade. O funcionamento irregular desse sistema de proteção, que perdeu a eficácia devido à falta de investimentos públicos na capacidade operacional e à ausência de manutenção e atualizações tecnológicas, vem impactando diretamente no território do 4D, onde, além dos alagamentos que são constantes, passou a haver grandes inundações. Por exemplo, nas recentes enchentes de outubro de 2015, 2,97 metros. Setembro de 2023, 3,18 metros. Novembro de 2023, 3,19 metros. Novembro de 2023, 3,45 metros. E chegando ao pico da cheia histórica, em maio de 2024, 5,37 metros. Importante frisar que, mesmo diante do agravamento desse evento climático, o Poder Público Municipal de Porto Alegre, em especial a Prefeitura de Porto Alegre, não levou em consideração o próprio trabalho que foi realizado pelas consultorias que contratou, as quais já antes de 2020 apresentavam levantamentos, estudos, dados relativos às limitações e ou ausências de esgotamento sanitário, drenagem urbana, déficit de redes e estações de bombeamento, alertando sobre riscos e ameaças ambientais por inundação e alagamento e perdas sociais. Entre os trabalhos contratados e entregues ao Poder Público Municipal, vale destacar o Convivendo com as Inundações, um estudo para construir resiliência com as comunidades de Porto Alegre, no qual, por exemplo, descreve-se didaticamente que a ocorrência de inundações e alagamentos no 4D decorre de subdimensionamento ou entupimento da rede de drenagem ou de eventos extremos para os quais a infraestrutura não foi dimensionada. Além disso, assinala que a modificação da capacidade de escoamento das águas pluviais da região, o Maitá Navegantes, dá-se por prováveis inadequações da obra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, na ponte da rodovia BR-448, feita sobre um conduto de drenagem da área, recomendando a necessidade de acompanhar as medidas cabíveis junto ao Ministério Público para corrigir, compensar as eventuais inadequações da obra. Da mesma forma, foi recomendada a adoção de medidas legais para que a empresa OAS, construtora do estádio Arena do Grêmio, complementasse as contrapartidas de infraestrutura devidas. E ressalta-se ainda a recomendação de se disponibilizar, a partir dos órgãos públicos pertinentes, informações relacionadas a esse assunto dentro das comunidades para melhorar o entendimento de todas as situações. Esse estudo traz ainda considerações reforçando para a gestão pública municipal o fato de que, entre os principais motivos dos alagamentos na região de Humaitá Navegantes, está a insuficiente capacidade das estações de bombeamento que não estão em funcionamento regular para bombear o escoamento das águas para fora do dique de proteção, recomendando que a gestão pública municipal adote medidas para adequar a capacidade de drenagem e aprimorar o funcionamento das bombas em Humaitá Navegantes.
Mesmo tendo em mãos esses dados que analisam em detalhes como as inundações e os alagamentos afetam a renda, a vida familiar, a saúde, o trabalho, os estudos, o acesso a serviços públicos, enfim, contando com um conjunto de informações suficientes para tomar medidas, por exemplo, de proteção e estruturais nas regiões abrangidas por diferentes pareceres técnicos, o Poder Público Municipal optou por não tomar nenhuma providência concreta para o controle, mitigação e prevenção diante de alagamentos e inundações recorrentes, que estão cada vez mais intensos com a intensificação da emergência climática. E então chegou ao cenário das cheias de maio de 2024, sem que tivessem sido tomadas as medidas recomendadas devidas por parte da Prefeitura de Porto Alegre, as quais poderiam, no mínimo, minimizar os efeitos causados pelos volumes extraordinariamente altos de chuva que atingiram o Rio Grande do Sul e provocaram a maior enchente do rio Lago Guaíba, deixando parte da cidade de Porto Alegre inundada. A região mais impactada foi a dos bairros que formam o 4D. Farrapos, Floresta, Humaitá, Navegantes e São Geraldo, onde foram afetadas 47.391 pessoas, 29,6% do total da população impactada na capital gaúcha. Além de perderem todos os seus pertences, ficaram desabrigadas e desalojadas. A devastação, porém, não foi só em razão da alta precipitação. As águas das chuvas inundaram, invadiram e destruíram as casas de milhares de pessoas por causa do descaso, da omissão e do abandono por parte dos poderes públicos, notadamente dos gestores públicos municipais, que deixaram de fazer a devida manutenção do sistema de proteção anti-cheias, defeitos e vedação insuficiente de comportas, assim como ignoraram falhas pré-existentes na infraestrutura de drenagem. Apenas 4 das 23 estações de bombeamento de água pluvial estavam funcionando quando a inundação começou. Mesmo após semanas, depois de a água já ter recuado na maioria das áreas da cidade, a enchente prosseguiu em vários pontos do 4D, tendo demorado semanas para que fossem instaladas bombas móveis para drenar a água da região. Tudo isso, somado à ausência de um plano de atuação para mitigar os danos causados pela enchente, agravou a situação, que já era de extrema vulnerabilidade, gerando ainda mais impactos sociais, psicológicos, econômicos imensuráveis e duradouros. Você está ouvindo o item 7.2.2, Injustiça Climática no 4D. Convém deixar registrado que os eventos climáticos extremos, como as chuvas intensas e enchentes e cheias, afetam a todos, mas a intensidade dos impactos varia entre grupos sociais, assim como é desigual a capacidade entre diferentes indivíduos de lidar com as consequências de tais eventos. De fato, diante da histórica atuação ineficaz, inefetiva e insuficiente dos poderes públicos, as comunidades em situações de extrema vulnerabilidade socioeconômica, como aquelas da região do 4D, afetadas pelas cheias de 2024, enfrentam consequências desproporcionais em relação a outras populações igualmente atingidas em Porto Alegre. Basta estar que, por estarem assentadas em condições habitacionais precárias, numa área altamente suscetível a alagamentos e inundações, carecendo de infraestrutura adequada, como redes de drenagem urbana, tiveram os maiores danos e perdas materiais, sociais e psicológicas, ficando, inclusive, por muito mais tempo, sem poderem retornar para os seus territórios. Nessas condições, essas comunidades tiveram uma capacidade extremamente limitada de lidar com os efeitos, danos e perdas devastadores das enchentes, ficando à mercê da solidariedade social e das lentas ações governamentais para enfrentar o resultante estado de calamidade pública e devastação pessoal. Daí, considerando que as frequentes e recentes enchentes em Porto Alegre, outubro de 2025, 2,97 metros, setembro de 2023, 3,18 metros, novembro de 2023, 3,19 metros, novembro de 2023, 3,45 metros e maio de 2024, 5,37 metros, vêm se tornando mais intensas por influência das mudanças no clima do planeta. Há que evidenciar-se a materialização da injustiça climática sofrida pelas populações das comunidades urbanas do 4D. Afinal, sentindo de forma desproporcional os impactos das chuvas intensas
secas e enchentes e cheias tiveram agravadas suas desigualdades estruturais, vulnerabilidade socioeconômica, segregação socioespacial e violação ao direito à cidade. Ao mesmo tempo, ficaram ainda mais limitadas nas suas capacidades individuais, comunitárias e políticas de enfrentarem e se adaptarem à ocorrência de novos eventos climáticos extremos. Você está ouvindo o item 7.3, Caracterização das violações aos direitos humanos. Sem ter garantido um nível de vida digno, aquelas famílias em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica residentes do 4D, sobretudo aquelas ocupantes dos assentamentos irregulares, permanecem sistematicamente sofrendo violações aos seus direitos humanos, entre outros motivos, devido à inexistência ou insuficiência de políticas públicas e medidas eficazes e efetivas capazes de atender o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Entre as violações de direitos observadas neste caso, destacam-se as que seguem: direito à moradia adequada. Registram-se condições habitacionais totalmente inadequadas, casas destruídas por constantes alagamentos e inundações das águas das chuvas, resultando em muitos desabrigados e desalojados, falta de projetos de regularização fundiária e urbanística ou, quando necessário, não há o reassentamento domiciliar na própria região. Direito à cidade. Verifica-se que não se pode exercer esse direito na sua plenitude, haja vista as violações a todos os direitos que o compõem: direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Direito à saúde e ao ambiente sadio. A falta de saneamento básico, o que aumenta os riscos à saúde da população. Devido à exposição às águas contaminadas nos alagamentos e inundações, há maior exposição a doenças infecciosas e potencial alto de comprometimento da saúde física, perturbação da saúde mental e psicológica, sentimentos de preocupação, ansiedade, depressão e estresse. Direito à vida, à integridade física e à segurança. Os constantes alagamentos e inundações por chuvas extremas causam perdas de vidas e colocam em risco a segurança das pessoas, ainda mais pelo não funcionamento de sistemas de proteção contra cheias e pela ausência de infraestrutura adequada para lidar com eventos climáticos extremos. Direito à participação. A falta de um diálogo efetivo e permanente entre agentes públicos e as populações impede que as demandas dessas sejam ouvidas e incorporadas nas tomadas de decisões e na implementação de soluções mais inclusivas, eficazes e alinhadas às necessidades reais das comunidades envolvidas, desde a fase de definição dos investimentos até a fiscalização da aplicação dos recursos, relacionados a quaisquer políticas e programas públicos de planejamento urbano, regularização fundiária e urbanística, bem como nas políticas ambientais e climáticas, envolvendo a recuperação, a reconstrução e o reassentamento. Você está ouvindo o item 7.4, Incidências da sociedade civil organizada. Subitem 7.4.1, Resistência comunitária. Em março de 2023, a Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, o Centro de Direitos Econômicos e Sociais e o Fórum Popular do 4D, outras organizações e movimentos sociais, encaminharam ao Escritório Regional para a América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ACNUD, à Relatoria Especial das Nações Unidas para o Direito à Moradia Adequada e ao Programa das Nações Unidas para Assentamento Humano, ONU-Habitat, uma comunicação das violações de direitos humanos por não garantia de moradia adequada às famílias ocupantes de assentamentos irregulares do 4D. Nesse documento, destacaram-se a falta de políticas habitacionais adequadas e as evidências de precarização intencional do território em prol da especulação imobiliária, deixando o poder público de atender necessidades e demandas das comunidades locais. Essa comunicação, posteriormente, foi complementada com apontamentos acerca da ausência e insuficiência de medidas quanto à drenagem urbana sustentável na região do 4D. Dando seguimento à busca por visibilidade e repercussão
repercussão para o caso nos cenários nacional e internacional de direitos humanos, houve uma ação coletiva de incidência internacional organizada pela MDH em Genebra, na Suíça, com assessores das relatorias especiais da ONU para o direito humano à alimentação, para o direito humano à moradia adequada, para o direito humano ao desenvolvimento e da relatoria especial sobre mudanças climáticas, e em Berlim, na Alemanha, diálogos e interlocuções políticas com o Ministério das Relações Exteriores, com o Departamento de Direitos Humanos da Embaixada da Alemanha, assim como com parlamentares e representantes da sociedade civil alemã. Durante essas agendas de interlocução e incidência, esteve presente na comitiva brasileira Cristiano Miller, representante do Centro de Direitos Econômicos e Sociais, que atua juntamente no caso do 4D, o qual, durante os diálogos e as reuniões, apresentou a situação de extrema vulnerabilidade em que vivem as comunidades do 4D e denunciou, mediante a apresentação e entrega de relatório sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul, que a situação de chuvas intensas no estado gerou também impactos devastadores sobre a população do 4D, que ficou, em grande maioria, com território e moradias totalmente inundadas. Também denunciou a omissão do poder público ante o ocorrido, por não ter adotado ações de prevenção à possível tragédia já anteriormente prevista. Mencionou ainda a necessidade de continuar fortalecendo a luta comunitária, a luta no território por garantia de dignidade humana e direitos humanos para todos os sujeitos atingidos por tragédias climáticas, como a ocorrida em maio de 2024. Você está ouvindo o item 7.5, Atuação do Poder Público. Por anos, tem-se buscado, sem êxito, fazer com que os poderes públicos, federal, estadual e municipal, cumpram com seus deveres, adotando políticas públicas e medidas eficazes e efetivas, suficientemente capazes de garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o pleno exercício do direito à cidade, no sentido de, assim, garantir um nível de vida digno daquelas famílias ocupantes dos assentamentos irregulares que vivem em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica no território do 4D. No entanto, elas permanecem sendo vítimas do descaso, da omissão dos órgãos governamentais que continuam deixando de atuar eficaz e suficientemente no sentido de pôr fim aos ciclos de exclusão, injustiça social e violações de direitos humanos. Você está ouvindo o item 7.5.1, Poder Executivo Federal. Dentro do território do 4D, há uma demanda de responsabilidade direta do governo federal que está há uma década sendo injustificadamente protelada. É o atraso na resolução da situação das famílias impactadas pelo término da construção da nova ponte do Guaíba, BR-111 e BR-290. Iniciada em 2014, parcialmente inaugurada em dezembro de 2020, essa ponte permanece sem ter sido concluída na parte que envolve a construção de 4 alças de uma das elevadas. Entre as razões principais para a não conclusão desta obra está a inação do Ministério da Infraestrutura e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, em priorizar a adoção de medidas para atender as centenas de famílias, pelo cadastramento do DENIT 704, que precisam ser reassentadas das vilas Tio Zeca e Areia por se encontrarem dentro da área construtiva ou de faixa de domínio. Além dos moradores de ambas as vilas, estima-se que as obras finais atingirão ainda as comunidades das vilas Voluntários, Cobal e Beco X. Porém, como o espaço ocupado pelas vilas está em território de área especial de interesse social, demarcada para assentamentos habitacionais de população de baixa renda, aquelas ocupações habitacionais que não serão diretamente impactadas pelas obras de conclusão da nova ponte devem ser contempladas por programas habitacionais de interesse social. Até o presente momento, enquanto aguardam a destinação, os valores da compra assistida ou o reassentamento, as famílias moradoras dessas vilas do 4D continuam na espera, habitando casebres minúsculos feitos em tábuas de madeira e compensado, em condições completamente inadequadas e sem quaisquer infraestruturas, esgoto a céu aberto, ligações elétricas irregulares, problemas de abastecimento de água, as quais, com o passar dos anos, têm ficado ainda mais degradadas e precarizadas. Afinal, além de não possuírem recursos financeiros para investir em reformas numa casa da qual dizem que deverão ser retirados, não contam com quaisquer políticas públicas habitacionais, de urbanização e de serviços públicos de infraestrutura.
Essa situação precária se agravou ainda mais depois de maio de 2024, quando esse território ficou submerso pelas águas das enchentes. Nas Vilas Areia e Tio Zeca, assim como as demais comunidades localizadas no 4D, as famílias dessas vilas foram diretamente afetadas pelas inundações. Muitas ainda se encontram em acampamentos temporários enquanto aguardam a realocação. A vulnerabilidade dessas comunidades é exacerbada pela incerteza sobre o reassentamento e pelos impactos da enchente de 2024. À vista disso, nota-se o descaso com essas famílias que estão desde o ano de 2014 aguardando que os órgãos públicos federais, juntamente com o governo municipal, executem de forma célere todas as medidas necessárias para atender essas demandas habitacionais específicas no território do 4D. Você está ouvindo o item 7.5.2, Poder Executivo Estadual. Mesmo diante dos alertas científicos e dos últimos eventos climáticos, como as chuvas intensas de maio de 2024, o governo do estado do Rio Grande do Sul não tem oferecido uma resposta à altura desse tipo de evento climático extremo e ainda não foi capaz de colocar em prática medidas de prevenção que poderiam ter minimizado os danos humanos, físicos e econômicos causados por eventos como os de maio de 2024. Evidenciaram-se os baixíssimos orçamentos do governo gaúcho em prevenção e monitoramento ambiental para a redução de impactos de eventos extremos, assim como os poucos recursos destinados para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul nos últimos anos. Para 2023, a previsão orçamentária para o aparelhamento desse órgão foi de apenas R$100 mil, tendo sido de R$1 milhão em 2022. Já o valor previsto para a gestão de projetos e respostas a desastres nacionais passou de R$ 6,4 milhões no orçamento de 2022 para R$ 5 milhões em 2023. Além disso, considera-se que a perda de vegetação nativa no estado vem facilitando as enchentes dos rios, como os que desaguaram no Rio Lago Guaíba, que corta a cidade de Porto Alegre. O governo do Rio Grande do Sul provocou intensas modificações no uso do solo nos últimos anos, fragilizando a capacidade da própria natureza de lidar com desastres climáticos. Nem mesmo o Programa de Recomposição Florestal Obrigatória, mecanismo de compensação ambiental previsto no licenciamento de grandes empreendimentos desde 2021, que busca promover a recuperação da vegetação, principalmente da mata ciliar, na beira dos rios, não está sendo suficiente para conter as cheias. Uma reforma do Código Florestal em 2012 reduziu as faixas de proteção das margens dos corpos d'água, que caíram para 5 ou 10 metros, no caso da maior parte dos rios do Rio Grande do Sul, quando o necessário é que a mata ciliar tenha 100 metros, como apontava antes a legislação ambiental do Estado. Não bastasse isso, em 2020, a maioria dos parlamentares da Assembleia Legislativa aprovou alterações no Código Estadual do Meio Ambiente, propostas pela atual gestão do governo gaúcho. Um só artigo do novo código revogou 13 artigos e um parágrafo único do Código Florestal do Rio Grande do Sul, atentando severamente contra os mecanismos de proteção de florestas. Além das alterações legislativas, outros encaminhamentos políticos, como a lei que permite destruição de áreas de preservação permanente para fins de barramento de água com finalidades de uso privado, somou-se ao desserviço ambiental promovido pelo governo do Rio Grande do Sul. Você está ouvindo o item 7.5.3, Poder Executivo Municipal. Nos últimos anos, nunca foram promovidas amplamente, de maneira suficiente, políticas públicas de moradia de interesse social voltadas para essas comunidades mais pobres e ocupações que habitam o 4D. Aliás, há indícios de que essa região urbana sofreu uma precarização intencional, visando baixar o valor do metro quadrado para que o setor imobiliário venha adquirir, tomar conta do 4D, realizando uma higienização com programas que mobilizam grandes valores. Na região do 4D, evidencia-se que a Prefeitura de Porto Alegre não prioriza implementar programas de moradia para a população de baixa renda, deixando-a viver em condições de vulnerabilidade socioeconômica, oferecendo apenas altas
alternativa da compra assistida ou bônus moradia. Apesar de esse tipo de subsídio financeiro poder ser eventualmente adotado como uma tentativa de resposta às necessidades habitacionais urgentes, a utilização do bônus moradia é passível de muitas críticas. Assim, a gestão municipal subverte o princípio constitucional da supremacia do interesse público sobre o particular, favorecendo atores privados em vez de colocar a política habitacional no centro da política urbana. A política de regularização fundiária municipal revela um desempenho ainda pior, já que tem apostado em uma política voltada meramente à titulação das moradias, sem urbanização e melhorias da infraestrutura e das moradias atendidas. Sem falar nos riscos do processo de despossessão, entregando as áreas regularizadas ao mercado imobiliário em uma dinâmica perversa que azeita a máquina do crescimento, financeiriza a terra e a habitação, sem garantir os direitos fundamentais à moradia. Enfim, em vez de implementar políticas habitacionais integradas com políticas de regularização fundiária e urbanística destinadas à população de baixa renda dos assentamentos irregulares do 4D, a Prefeitura de Porto Alegre deliberadamente favorece o mercado imobiliário, seguindo com aquele modelo de planejamento em que entrega ao setor da construção civil o território do 4D e sequer prioriza a resolução dos problemas apontados pelas consultorias contratadas, no sentido da urgente necessidade de priorizar medidas estruturais e não estruturais para controlar, prevenir ou minimizar alagamentos, inundações, enchentes que provocam grandes perdas, principalmente para as famílias em condições de extrema vulnerabilidade social que residem em assentamentos precários em regiões como a do 4D. E isso mesmo havendo a constatação de que as mudanças climáticas em curso deixaram Porto Alegre mais quente e mais chuvosa. Cabe anotar que em Porto Alegre há o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que no âmbito do desenho institucional de programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, coloca o município como ente que deve definir como o programa é implementado localmente, observando a gestão democrática e participativa. Após um amplo diagnóstico do setor de habitação, o Plano Municipal estabeleceu, entre outros pontos, metas em termos de números de unidades habitacionais e recursos a serem aplicados anualmente até o ano de 2025. Como é possível observar sobre a persistência da habitação precária na cidade, a meta de resolver a questão da habitação até 2025 não será cumprida. Mesmo assim, deve ser reforçado que Porto Alegre tem um plano de habitação social vigente, o qual, portanto, pode e deve servir de base para uma futura reconstrução das políticas públicas. Você está ouvindo o item 7.6, Recomendações. Subitem 7.6.1, recomendações específicas ao caso. As organizações e os coletivos envolvidos no presente processo de monitoramento concluem em favor das comunidades urbanas do 4º Distrito, 4D, vivendo em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica pelas recomendações a seguir elencadas. Que os governos federal e estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre adotem medidas para garantir o direito à participação da população, sobretudo aquela em situação de vulnerabilidade socioeconômica, nos processos de tomada de decisões e na implementação de soluções, desde a fase de definição dos investimentos até a fiscalização da aplicação dos recursos, relacionados a quaisquer políticas e programas de habitação de interesse social, de planejamento urbano, regularização fundiária e urbanística, bem como de recuperação, de reconstrução e de reassentamento de moradores das comunidades do 4D. Que o governo federal, de forma articulada com os governos estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre, garanta recursos para a execução de políticas públicas interligadas de habitação de interesse social e de regularização fundiária e urbanística para atender diretamente às demandas e às necessidades da população de baixa renda em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica do 4D, relacionadas tanto ao déficit quantitativo, novas moradias em substituição das atuais que não possuem condições de habitabilidade, quanto ao déficit qualitativo, moradias inadequadas que necessitam de melhorias habitacionais, com acesso universal a sistemas de abastecimento de água potável e saneamento seguros e acessíveis, de drenagem urbana sustentável, adotando medidas não estruturais e medidas estruturais contra alagamentos, inundações e enchentes.
Que o governo federal, de forma articulada com os governos estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre, garanta recursos e programas para a execução de políticas públicas interligadas, de habitação de interesse social e de regularização fundiária e urbanística, para atender diretamente às demandas e às necessidades daquelas populações que serão impactadas pelo término da nova ponte do Guaíba, assim como daquelas que ficaram desabrigadas pelas enchentes de maio de 2024. Que os governos federal e estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre garantam a territorialidade nos programas de reassentamento, com prioridade para que moradores afetados pelas cheias de maio de 2024 permaneçam na região do 4D. Que os governos federal e estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre adotem medidas para reforçar a atuação da Defesa Civil, tanto institucionalmente como em termos de recursos. Que os governos federal e estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre implementem um programa de frentes de trabalho para a emergência climática com a contratação temporária das pessoas atingidas por evento climático, a exemplo das enchentes, para atuarem como agentes de cidadania solidária com jornada de trabalho social, remunerada com recursos do governo federal, Ministério do Trabalho e Emprego, e com apoio e fomento de organizações da sociedade civil que atuam na área de trabalho, emprego e renda, qualificação profissional. Que os governos federal e estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre garantam de forma contínua políticas públicas mais eficazes para proteger os direitos humanos das populações em situação de extrema vulnerabilidade socioeconômica, sobretudo desenvolvendo estratégias de precaução, prevenção e mitigação que reduzam os riscos de futuras tragédias climáticas. Que o governo municipal de Porto Alegre retome e aprofunde processos de recuperação de investimentos, como o do solo criado, outorga onerosa do direito de construir, fazendo com que a arrecadação do pagamento pela aquisição de índices construtivos seja destinada prioritariamente para habitação de interesse social na região do 4D. Que os governos federal e estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre adotem medidas para a implementação de todos os instrumentos disponíveis no vigente Estatuto da Cidade, visando assegurar no território do 4D a função social da propriedade urbana e o direito à cidade, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Que os governos federal e estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre interrompam todo e qualquer processo legislativo de flexibilização das legislações ambientais e urbanísticas que vem alterando o Código Florestal Brasileiro, o Código Ambiental Estadual do Rio Grande do Sul e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de Porto Alegre. Que os governos federal e estadual do Rio Grande do Sul e municipal de Porto Alegre adotem todas as medidas necessárias para suspender os despejos forçados de todas as ocupações e assentamentos da região do 4D que estejam ameaçadas de despejos, sendo encaminhados correspondentes processos judiciais para a Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a fim de se promover a mediação e a garantia de alternativa habitacional no território. Que o governo municipal de Porto Alegre implemente um sistema de previsão, monitoramento e alerta mediante um plano de comunicação de mão dupla, comunidade-prefeitura e prefeitura-comunidade, para os eventos climáticos com balizamento de rotas de fuga, estabelecimento de critérios de alertas técnicos e sua adaptação à linguagem comunitária, com estudo de viabilidade do aumento de frequência de ônibus a partir dos critérios de alerta com a concessionária EPTC, a fim de facilitar a evacuação preventiva das populações. Que o governo municipal de Porto Alegre avalie juntamente com a população local a atualidade e a adoção das recomendações técnicas constantes no documento Convivendo com as Inundações, executando a implementação das medidas estruturais e não estruturais capazes de amenizar os impactos sociais futuros das inundações e dos alagamentos nas áreas apontadas por esse estudo. Você está ouvindo o item 7.6.2, Recomendações do Mecanismo da Revisão Periódica Universal, RPU, da ONU. Relacionadas ao presente caso, apresentamos também algumas recomendações provenientes da Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos, RPU,
mecanismo desenvolvido pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, que visa avaliar a situação de direitos humanos em cada um dos países membros da ONU. O Brasil está no 4º ciclo da RPU e recebeu recomendações de diferentes países para o cumprimento de obrigações e compromissos com a garantia dos direitos humanos relativos aos temas e direitos relacionados a este caso. 148. Reforçar as medidas de combate à pobreza através da implementação de políticas sociais estruturais. RPU 4º ciclo, recomendado por Marrocos. 151. Reforçar ainda mais os programas de proteção social e bem-estar social iniciados para diminuir a pobreza e melhorar as condições socioeconômicas dos grupos mais vulneráveis. RPU 4º ciclo, recomendado pelo Paquistão. 154. Fornecer proteção social e mais financiamento governamental para as necessidades básicas, como educação, moradia e alimentação para grupos vulneráveis. RPU 4º ciclo, recomendado pela Tailândia. 155. Tomar medidas para melhorar a segurança pública e as condições educacionais nas escolas, para diminuir a insegurança alimentar e garantir o acesso a moradias sociais com acessibilidade e a preços acessíveis. RPU 4º ciclo, recomendado pela Romênia. 159. Continuar seus esforços para aplicar e fortalecer ainda mais políticas e programas nacionais para a eliminação da pobreza e da desigualdade social. RPU 4º ciclo, recomendado pela Coreia do Sul. 168. Universalizar a rede de esgoto. RPU 4º ciclo, recomendado pela Espanha. 176. Intensificar seus esforços na prestação de serviços e condições para o gozo do direito à saúde e ao direito à moradia adequada para a sua população, em particular para os grupos mais afetados. RPU 4º ciclo, recomendado pelo Azerbaijão. 197. Continuar os esforços para garantir a proteção do meio ambiente e confrontar os riscos ambientais resultantes da mudança climática com planos e estratégias que sejam consistentes com os princípios de direitos humanos. RPU 4º ciclo, recomendado pelo Iraque. Continuar os esforços legislativos para apoiar grupos vulneráveis de mulheres, incluindo donas de casa, mulheres de baixa renda e mulheres rurais. RPU 4º ciclo, recomendado pela Argélia. Você está ouvindo 7.7. Organizações participantes e colaboradoras do caso. A Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, a MDH, sob coordenação do MNDH, PAD, FEACT Brasil, acompanha situações de violações dos direitos humanos no Brasil. Em parceria com o Centro de Direitos Econômicos e Sociais, vem apoiando e buscando fortalecer as lutas das comunidades urbanas do 4º Distrito, 4D, em situação de vulnerabilidade socioeconômica pela garantia de seus direitos. Cabe destacar que no decorrer dos processos de acompanhamentos e incidências realizadas no âmbito dessas comunidades, colaboraram e vêm colaborando muitas organizações, articulações, movimentos e parcerias que são fundamentais para fortalecer a luta das demandas e reivindicações dessas comunidades. Dentre as muitas parcerias envolvidas estão Fórum Popular do 4º Distrito, 4D, Acesso, Cidadania e Direitos Humanos, Movimento Nacional de Luta pela Moradia, MNLM, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, Movimento de Trabalhadores por Direitos, MTD, Confederação Nacional das Associações de Moradores, CONAM, Conselho Regional pela Moradia Popular, Frente Nacional de Luta pela Moradia, FNL, Federação Gaúcha das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias, FEGAMEC, Observatório das Metrópoles, Núcleo Porto Alegre, Desabafa Associação Cultural e Educativa pelo Desenvolvimento do Bairro Farrapos, Comitê Popular de Luta do Bairro Farrapos, Rede Emancipa, Rede Jubileu Sul, Campanha Despejo Zero, Núcleo Rio Grande do Sul.